Essa garota, para conseguir pagar sua faculdade, ela carregava todos os dias 1000 sacos de areia. Tudo porque o dono de um carro de luxo havia tomado dela a bolsa de estudos. Revoltada, ela pensou em fazer um feitiço contra ele, mas o destino pregou uma peça. O milionário estava justamente dentro daquele carro. Ele usou uma algema rosa para prendê-la e dizendo que a levaria à delegacia, mas ele acabou levando a garota para um hotel. Sem saída, ela aceitou o destino e subiu com ele. Só então percebeu que o milionário estava com pressa para fechar um contrato com um cliente. Decidida a atrapalhar, a garota resolveu assustar o cliente. Empurrou a comida na direção dele, deixando o homem e o milionário apavorados. Para surpresa de todos, o cliente achou graça, ficou encantado com a beleza dela e até comeu as sobras do seu prato. Durante o jantar, o milionário ofereceu 20 bilhões pela propriedade e o cliente quis saber a opinião da garota, se deveria vender ou não. Irritada, a garota respondeu que não, mas logo o milionário tentou acalmá-la, limpando seu rosto com um guardanapo. A atitude a deixou sem jeito e, no fim, ela acabou cedendo. Com poucas palavras, o contrato foi fechado e o milionário lucrou bilhões. Ao sair, um novo problema surgiu. As algemas ainda estavam presas. O milionário mandou chamar um chaveiro, mas o funcionário convocou o escritório inteiro. Havia advogado, assistente, aprendiz de chaveiro e até o mestre dele, um verdadeiro circo. Quando perguntaram a um deles o que fazia ali, ele respondeu sério: "Sou um homem decente, não mexo com esse tipo de algema do amor." Furioso, o milionário culpou a garota e ela rebateu dizendo que a culpa era dele. Nesse momento, a melhor amiga dela apareceu e com uma simples presilha de cabelo, abriu as algemas em segundos, deixando todos felizes. Depois disso, os dois prometeram nunca mais se ver, mas o destino não colaborou. A garota esqueceu a bolsa no carro dele e quando foi buscá-la no escritório, acabou discutindo de novo. Foi então que revelou a verdade. Ela havia estudado muito para conquistar a bolsa de estudos que ele, com sua influência, cancelou. E para piorar, ele ainda fingia em palestras ser um filantropo que ajudava estudantes pobres. Tomada pela raiva, ela disse que sua vida já estava destruída e foi embora. O milionário tentou explicar, mas ela o humilhou diante de todos os funcionários, chamando-o de frio e sem coração. Os empregados, chocados com a cena, passaram a admirá-la. Em casa, a garota encontrou um presente deixado por ele dentro da bolsa, o que confundiu seus sentimentos. Já o milionário, em vez de ficar com raiva, passou a sentir falta dela. No dia seguinte, ela conseguiu emprego como comissária de bordo, decidida a recomeçar a vida por conta própria. Só não esperava que, em seu primeiro dia, o avião em que trabalharia fosse justamente o jato particular do milionário. O destino, mais uma vez, havia amarrado com força o fio vermelho que unia aqueles dois que pareciam água e fogo. Assustada, colocou cuidadosamente a bandeja de frutas sobre a mesa dele e correu para o compartimento dos fundos para se esconder. Mas o espaço apertado desencadeou uma crise de claustrofobia e ela começou a tremer e a perder o ar. Enquanto isso, o milionário chamava por uma comissária, mas ninguém respondia. Decidiu abrir a cortina e lá estava ela. Surpreso, perguntou o que ela fazia ali, mas logo percebeu o desespero em seu rosto. Com voz calma, a orientou a respirar fundo, ajudando-a a se acalmar. Depois a fez sentar-se e até afivelou o cinto de segurança para ela. Pela primeira vez, ficaram tão próximos que o ar pareceu parar por um instante. Parecia haver algo mais entre eles. Quando o voo terminou, ela descobriu que o avião era dele. O milionário explicou que viajava para o casamento da ex-namorada e que até o evento acabar, ela teria de permanecer ali. Ela foi sozinha até a praia. Enquanto o casamento da ex do milionário se transformava num desastre, o noivo o provocava na frente dos convidados, zombando por ter sido sempre rejeitado. Fingindo indiferença, ele retrucou que já tinha uma nova namorada e que estavam noivos. O noivo riu, duvidando. Na praia, a garota adormeceu na areia. O milionário se aproximou e a acordou com um leve toque no ombro. Ao abrir os olhos e ver aquele rosto bonito, ela achou que ainda sonhava, olhando-o com tamanha admiração que deixou o milionário corado. O clima ficou estranho, e de repente, a ex-namorada apareceu com o noivo. O milionário cochichou: "Não importa o que eu diga, não abra a boca." Sem entender, ela ficou confusa, até que ouviu a ex pedir que ele apresentasse a noiva misteriosa. Na hora, entendeu tudo. Ele estava fingindo que ela era sua noiva. Furiosa, tentou disfarçar enquanto ele a abraçava pela cintura. O noivo, aliviado por ver seu antigo rival comprometido, até o parabenizou. Mas quando perguntaram o nome da noiva, o milionário congelou. Não fazia ideia de como ela se chamava. E a garota, ao invés de ajudá-lo, apenas cruzou os braços e esperou ele se virar sozinho. Gaguejando, ele inventou algo qualquer e por sorte ninguém percebeu. De volta ao avião, ela explodiu: "Eu tenho namorado."
Você nem me perguntou nada. E agora, como eu explico isso? Ele respondeu com calma que era só uma encenação e que no dia seguinte, todos já teriam esquecido. Ao pousar, prometeram nunca mais se ver. Mas antes que pudessem sair, foram cercados por uma multidão de repórteres. As fotos dos dois juntos já tinham viralizado. Para escapar, ele a abraçou novamente e saiu apressado. O boato se espalhou em questão de horas. No dia seguinte, o milionário pediu mais um favor, que ela comparecesse à coletiva de imprensa de um novo projeto, só para manter as aparências. Mas o destino voltou a brincar com ela. Seu namorado apareceu de surpresa, dizendo ter algo importante a discutir. Recordou os momentos que viveram e segurou a mão dela com carinho. A garota, emocionada, achou que ele fosse pedir em casamento. Mas o que veio foi um golpe. Ele disse que estava terminando e apresentou a nova namorada, elogiando-a por ser doce e gentil. Revoltada, ela engoliu o choro e apenas respondeu que nunca tinha visto alguém terminar um namoro levando a nova junto. Enquanto isso, a coletiva do milionário já havia começado e todos esperavam pela noiva. Mesmo arrasada, a garota apareceu, pálida, mas decidida. O local inteiro ficou em silêncio quando ela caminhou até ele, segurou o rosto do milionário com as duas mãos e o beijou na frente de todos. Mal sabia que aquele ato mudaria sua vida, mas para não parecer um canalha, ele disfarçou, segurou a mão dela e saiu do local. Em seguida, a acusou de ter arruinado sua reputação e disse que a processaria por 1 milhão. Depois de discutirem por horas, chegaram a um acordo. Ela fingiria ser a noiva dele por 2 meses, até que ele arranjasse um jeito de anunciar o término. Naquela mesma noite, os dois assinaram o contrato. Quando tudo se acalmasse, ele prometeu dar a ela uma boa quantia para ajudá-la a realizar o sonho de estudar no exterior. A condição dela era simples. Enquanto fingissem ser noivos, ele não poderia tocar nem em um fio de cabelo dela. Para deixar o disfarce mais convincente, Serkan lhe deu um cartão dourado e mandou comprar um anel de noivado. A garota passou horas olhando as vitrines da joalheria até escolher um anel minúsculo, não por falta de dinheiro, mas porque estava acostumada a viver de forma simples. Quando voltou e mostrou o anel, o milionário suspirou fundo. Se alguém te ver com isso, vai achar que eu tô falido. Sem escolha, levou-a até uma sala VIP da loja. A funcionária trouxe várias bandejas com anéis enormes, cada pedra do tamanho de um tijolo. A garota ficou paralisada. Ele mandou que escolhesse um qualquer, mas ela respondeu que eram todos iguais. Impaciente, o milionário mesmo pegou o maior, cravejado com 8 diamantes, e colocou em seu dedo. Por fora, ela fingiu indiferença, mas o sorriso acabou escapando. Enquanto isso, a mãe do milionário ficou assustada ao saber que o filho havia ficado noivo sem avisar ninguém. Mandou investigar e descobriu que Eda era apenas uma vendedora de flores. Bonita, mas segundo ela, sem chance de entrar para a família. Dias depois, o milionário levou a garota para conhecer sua mansão. O lugar tinha uma piscina do tamanho de uma quadra de basquete e dezenas de cavalos. Ela ficou encantada e quis ver de perto, mas ele recusou. Disse que tinha um outro problema para resolver: conhecer a mãe dele. A garota se irritou: e você nem para avisar antes. E isso nem é um casamento de verdade. A sogra foi direta, disse que jamais aceitaria aquela união. A garota até não ligava, mas quis saber o motivo. A mãe dele, exaltada, começou a culpar o próprio filho por arruinar o nome da família. Serkan assistia à briga em silêncio, o que deixou a Eda furiosa, e ela acabou revelando toda a verdade. O noivado era falso. Só então a confusão entre as duas mulheres terminou. Nos meses seguintes, enquanto mantinham a farsa, ele a colocou para trabalhar na empresa e até lhe deu um escritório, mas sem tratá-la como da casa. Um dia, ela se sentou antes dele numa reunião, e o milionário ficou visivelmente incomodado. Perdeu os pais cedo e foi criada por uma tia. Quando a mulher soube do suposto noivado, insistiu que levasse o noivo para jantar em casa. O milionário aceitou, mas acabou esquecendo por causa do trabalho. No dia combinado, ela foi lembrá-lo, e ele tentou desconversar várias vezes. Irritada, ela gritou: se é homem, então cumpre o que você promete. Os funcionários ficaram espantados. Era a primeira vez que alguém enfrentava o chefe. Sem alternativa, ele foi. A tia havia preparado um jantar simples, mas acolhedor, e todos conversaram de forma leve. As 3 melhores amigas da garota espiavam de longe, curiosas para ver de perto o lendário Serkan. Depois do jantar, ela mostrou seu quarto, pequeno, porém arrumado com muito cuidado. Ele elogiou o charme da varanda, e ela agradeceu por ele ter ajudado a acalmar as preocupações da tia. Ele respondeu que era só atuação, mas o olhar o traiu. Desde então, mesmo que as brigas fossem constantes, a presença um do outro começou a deixar seus dias mais vivos. Quando finalmente chegou o dia da festa de noivado, a garota apareceu com um vestido amarelo. E, pela primeira vez, Serkan ficou sem palavras. Ela estava simplesmente deslumbrante. O milionário, que apenas contratou Eda como namorada de mentira, jamais imaginou que depois de maquiada e arrumada, ela ficaria tão linda. Naquele banquete cheio de empresários e gente rica, ninguém imaginava que a noiva da noite era, na verdade, uma simples estudante pobre que trabalhava em uma floricultura. A garota, porém, se sentia completamente deslocada. As conversas ao redor giravam apenas em
torno de negócios, lucros e investimentos. O ar estava impregnado com o cheiro do dinheiro e da ostentação. Logo começaram a se gabar de patrimônios e diplomas. Um doutor aqui, outro mestre ali, e até que ela, sem aguentar mais, confessou que só era uma vendedora de flores. Depois olhou para o noivo ao lado e pensou: sem dinheiro, eu realmente não teria lugar no seu mundo. Desde que perdeu a bolsa de estudos, ela havia abandonado a escola, um peso que carregava em silêncio. O milionário, sem saber, era o verdadeiro responsável indireto por isso. Tentando agradá-la, ele lhe presenteou com um colar de diamantes. Mas ela respondeu com sinceridade: o colar é lindo, mas eu não mereço algo assim. Para quebrar o clima, ele fez um truque de mágica e a surpreendeu. Pediu que ela se virasse e, com cuidado, levantou o cabelo dela, colocando o colar em seu pescoço. Nesse instante, os dois começaram a sentir algo real um pelo outro, mas a paz durou pouco. Enquanto ele se afastava por alguns minutos, recebeu uma notícia devastadora. Um cliente importante havia sido roubado por seu maior rival e justamente durante sua própria festa de noivado. Milhões foram perdidos em questão de horas. Sem entender o motivo da mudança repentina, a garota foi até ele e perguntou se queria dançar, mas foi rejeitada, em público e sem piedade. Envergonhada, ela se afastou e sozinha arrancava pétalas de uma flor, perguntando a si mesma se devia ficar ou ir embora. Revoltada, confrontou ele: por que muda de humor assim do nada? Eu sei que isso é só um acordo, mas no contrato não dizia que eu precisava passar vergonha diante de todos. O milionário, ciente do erro, apenas suspirou em silêncio. À noite, ela desabafou com a melhor amiga, dizendo que ele era frio, arrogante e de gênio imprevisível, sem perceber que ele estava parado logo atrás dela, ouvindo tudo. Mesmo assim, em vez de se irritar, ele a convidou para dançar. Ela aceitou, e uma névoa suave envolvia o salão, e os dois se tornaram o centro das atenções. Naquele instante, os corações deles pareciam se aproximar de verdade. Se fossem um casal de fato, que lindo seria. A amiga da garota, emocionada, não conteve as lágrimas e chorou de felicidade. Chegou a hora final da cerimônia. O milionário disse que, conforme o costume, eles precisavam trocar um beijo. A garota recusou, permitindo apenas um beijo na testa. Ele, em resposta, brincou: então, por cortesia, posso retribuir. E antes que ela reagisse, o beijo aconteceu, sob aplausos e sorrisos. Depois da festa, ela pegou um telescópio que estava ali por acaso, e ele tirou o casaco para cobri-la, preocupado que sentisse frio. Conversaram a noite toda, sobre gostos, família, sonhos, mas não sobre amor. Antes de ir embora, ela deixou o colar sobre a mesa. Ele olhou para a joia e murmurou com um sorriso triste: uma noiva mentiras nunca foi realmente minha. No dia seguinte, ao chegar na empresa, tudo estava diferente. Por um pequeno atraso, ela foi severamente repreendida. Até para entrar em sua sala, agora precisava bater antes. O milionário parecia ter virado outra pessoa. Cansada, ela perguntou: o que há de errado com você? Ele respondeu com frieza: em 2 meses, tudo isso vai acabar. Ninguém é realmente importante. Mesmo tentando parecer indiferente, ele estava apavorado com a ideia de perdê-la. À noite, ela recebeu uma ligação dele e hesitou em atender. Com a amiga insistindo, acabou aceitando. Ele já a esperava lá embaixo. Já que você veio, vamos dar uma volta. Mas, durante o passeio, Eda ficou confusa. Serkan era gentil, mas também era distante. Ele apenas disse para Eda não se preocupar. Daqui a 2 meses, desapareceremos um da vida do outro. Ambos ficaram em silêncio. E foi aí que ela pensou: se o tempo juntos é tão curto, por que não aproveitá-lo de verdade? Com música, risadas e até um carro esportivo para aliviar o peso da vida. Dias depois, o milionário finalmente descobriu a verdade. O responsável por desviar o dinheiro da bolsa de estudos havia sido o tesoureiro da própria empresa. O homem foi demitido imediatamente. A garota, então, percebeu que havia o julgado mal o tempo todo. Essa namorada de aluguel realmente não era simples, conseguia deixar o milionário completamente na palma da mão. Em vez de aproveitar o avião particular da família, ela levou o milionário para um mercado sujo e bagunçado, e ainda enfiou na boca dele uma uva sem lavar. Mesmo fazendo cara de nojo, ele engoliu quieto. O milionário pagou a uva com uma nota de 100, e ainda disse que não precisava de troco. O dono da banca ficou sem entender, e a garota se sentiu ofendida. Afinal, fingia ser a noiva dele por 2 meses e nunca tinha recebido tanto dinheiro assim. Quando voltaram para casa, ela resolveu cozinhar pessoalmente. Enquanto preparava o jantar, dançava animada pela cozinha. O milionário, para não ficar para trás, mostrou uma habilidade impressionante com as facas, deixando a garota encantada. Ninguém imaginava que um homem que nunca tinha ido a um mercado soubesse cozinhar. Até a mãe dele ficou sem entender que o filho, criado por 30 anos como um príncipe, sabia fritar alguma coisa. A futura nora estava realmente transformando o filho arrogante. Embora tivessem assinado um contrato para fingir o namoro por 2 meses, os dois pareciam um casal de verdade e bem mais
mais doce que muitos casais reais. Quando a garota comentou que não sabia nadar, o ricaço contratou um professor de natação para ela. Só que, vendo os dois brincando e rindo juntos na água, o milionário perdeu a paciência. Depois de 5 minutos de aula, ele interrompeu o treino, dizendo que já estava bom. Do lado de fora, todo sem jeito, ele perguntou que tipo de homem ela gostava. A garota respondeu, sorriso bonito, voz gentil e mãos bonitas. Mal acabou de falar, ele colocou as mãos no carro tentando se mostrar, mas ficou sem coragem de se declarar e mudou de assunto. Ela percebeu o que ele estava tentando fazer e elogiou, dizendo que as mãos dele mereciam nota máxima. Ele ficou todo orgulhoso, mas fingiu que não era nada. Apesar da doçura entre eles, no trabalho ele não aliviava. Assim que viu o desenho que ela fez, rasgou na hora. Ela ficou confusa, e ele disse que, mesmo o desenho mais bonito, se não tiver alma, é lixo. Mas a garota não desistiu, se esforçou ao máximo e, com a orientação paciente do milionário, passou a tarde inteira refazendo o projeto até receber um raro elogio: "Você finalmente conseguiu." Só essa frase foi o bastante para ela se emocionar e abraçá-lo. Mesmo claramente apaixonados, parecia que ainda faltava alguma coisa. Nesse dia, marcaram um jantar romântico em casa. A garota se arrumou toda, com uma saia que quase fez os olhos do milionário saltarem. Cada gesto dela deixava Serkan completamente hipnotizado, mas bem na hora, o assistente ligou avisando sobre uma reunião urgente. O milionário pegou a pasta e foi sair, mas ela não queria perder aquele momento. Tentou de tudo para fazê-lo ficar, sem sucesso. Assim que ele virou as costas, ela se jogou na piscina. O milionário entrou em pânico. O mergulho dela parecia profissional, só que era tudo um plano. A história de que não sabia nadar era mentira. Ela só queria que ele ficasse. O resultado: o milionário perdeu a reunião e ficou em casa com ela. O problema é que a ex-namorada chegou bem na hora e viu tudo. Os dois ficaram sem graça. E para piorar, a mãe adotiva da garota também apareceu. Quando perguntaram por que ele estava nadando de roupa, o milionário não sabia o que dizer. Então a garota contou tudo, e a história acabou sendo tão romântica que até a ex se sentiu diminuída. À noite, todos jantaram juntos. A ex elogiou a comida e perguntou quem era o chefe. A garota respondeu que tinha sido Serkan. Por fora, a ex dizia que admirava, mas por dentro estava furiosa. Tinha namorado aquele homem por 8 anos e nunca teve um tratamento assim. Quando foi ao banheiro, viu uma pasta em cima da mesa. Era o contrato de noivado. Ela pegou, mas a garota apareceu e tentou tomar de volta. Na briga, o papel rasgou ao meio. Mesmo com só metade, a ex conseguiu ler parte do conteúdo e ficou chocada. Na frente de todo mundo, perguntou o que aquilo significava. O clima azedou na hora. No contrato, estava descrito que durante o namoro, todas as decisões deviam seguir o que o milionário mandasse, sem poder contrariar. Ainda bem que só a metade inicial foi revelada, porque na outra parte, que ficou com a garota, estava escrito que o relacionamento duraria 2 meses, e era apenas um acordo temporário com uma pessoa famosa. Mais uma vez, a vida dessa falsa noiva estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas no dia seguinte, o milionário realmente passou vergonha. Enquanto as outras mulheres estavam vestidas como princesas, a namorada dele parecia uma mendiga, e ainda recebia olhares de desprezo por isso. O milionário não aguentou mais. Comprou 100 chapéus e 200 vestidos de gala, cada um valendo uma fortuna. A garota, sem cerimônia, começou a experimentar um por um. Eles tinham combinado de viajar naquele dia, e a garota achou que iriam pra praia. Por isso, levou só chinelos e camiseta. Mas o milionário, na verdade, ia participar de uma reunião super importante. Ele era exigente demais. Mesmo com ela linda, nenhuma roupa parecia boa o bastante. Sentado, balançava a cabeça o tempo todo, insatisfeito. A garota, no entanto, não se irritou. Para ela, ficar mais bonita era até divertido. Quando terminou de se arrumar, a mulher que antes estava cheia de atitude agora parecia saída de uma revista. O milionário ficou sem palavras, engoliu seco, chocado com o que via. A apresentação começaria em breve, e ela ainda trocou para um vestido vermelho curto que destacava o corpo dela de um jeito irresistível. Enquanto ele estava no palco fazendo um discurso sobre um projeto bilionário, um grupo de jornalistas invadiu o evento. O contrato de noivado entre os dois havia sido vazado. A notícia estourou nas redes sociais, e começaram a inventar que ela era uma interesseira, que só estava com ele por dinheiro. A garota nunca tinha sido difamada assim, e ficou à beira das lágrimas. A ex-namorada sugeriu que ela fosse logo esclarecer tudo, antes que a reputação do milionário fosse destruída, e os clientes cancelassem o acordo. A garota, que até poucos dias atrás trabalhava numa floricultura, agora se via diante de uma multidão. Sentindo-se culpada por causar tantos problemas ao milionário, tomou coragem e deu os primeiros passos em direção ao palco. Mas de repente, ele apareceu, não para defendê-la, e sim para levá-la embora.
Ele nem quis se explicar. Ignorou as fofocas, abandonou o contrato de bilhões e simplesmente a levou para o litoral. Subiram num iate e ficaram em silêncio, apenas se olhando. O pôr do sol refletia no mar e o clima entre eles era puro romance. Por um instante, tudo que era problema desapareceu. À noite, o milionário disse que tinha uma surpresa. Quando chegaram, ela ficou encantada. Era o famoso Templo de Apolo. Ele contou uma parte da história do lugar, mas ela disse que existia outra versão. Curioso, ele quis ouvir. A garota explicou que ali havia acontecido uma linda história de amor. Apolo se apaixonou por uma garota cujo nome ninguém sabia. O milionário ficou pensativo. Aquilo parecia a própria vida dele. Mais tarde, ele olhou o relógio e avisou para ela não piscar. No mesmo instante, uma chuva de meteoros cruzou o céu. A cena era de tirar o fôlego. De olhos fechados, a garota fez um pedido. Ele disse que também tinha feito um, mas não quis contar qual era. Os dois passaram a noite juntos, e na manhã seguinte caminharam lado a lado. Ela comentou que aquela tinha sido a noite mais linda da vida dela. Serkan respondeu que ela estava andando devagar demais e mandou que o acompanhasse. A garota, um pouco irritada, pediu que ele falasse com mais gentileza. O milionário apenas pediu silêncio e disse para ela ouvir. O som do mar e a vista deslumbrante os cercavam. Encantada com a paisagem, ela não resistiu. Mergulhou na água sem pensar duas vezes. Ele foi atrás logo em seguida, e os dois brincaram feito crianças. Naquele momento, até um poeta ficaria sem palavras para descrever tamanha beleza. Essa garota no primeiro dia de trabalho já fez o milionário lucrar 100 bilhões. O cliente pediu para construir um prédio em 24 horas. Ela nem pensou duas vezes e assinou o contrato. Quando o milionário voltou e viu aquilo, quase perdeu a cabeça. O cliente queria um prédio de 100 andares. Ele disse que mesmo se vendesse ela, ainda assim não ia dar para pagar. Mas a garota estava confiante. Ela juntou um grupo de colegas para ajudar. O milionário não impediu, apenas esperou para ver ela passar vergonha. Antes de sair para o trabalho, ela falou cheia de coragem que todos iriam ver o resultado. A equipe era bem variada, altos, baixos, magros, fortes e até um careca no meio. Mas ninguém ali era fraco. Eles trabalharam sem comer, sem descansar, ninguém parava. O milionário então entendeu por que ela tinha aceitado o projeto. A esposa do cliente tinha uma doença grave e queria ver um grande artista se apresentar. Só que esse artista era bem exigente e tinha feito uma lista enorme de condições sobre o ambiente. Então a garota aceitou o trabalho para ajudar a realizar esse último desejo. Só que, antes mesmo de anoitecer, o empresário do artista cancelou tudo. Disse que nesse ritmo, eles não iriam conseguir terminar. A garota até tentou pedir mais um dia, mas foi recusada. Ela teve que mandar a equipe parar. Ela ficou tão triste que os olhos ficaram vermelhos. Não conseguiu ajudar quem precisava e também não conseguiu terminar o trabalho. As duas amigas ficaram consolando ela sem parar. Nesse momento, o milionário apareceu com o carro esportivo. Ela já se preparava para ser humilhada na frente de todos. Mas, vendo ela chorando daquele jeito, ele não riu. Ele apenas disse que, se no trabalho não há certeza, não precisa aceitar tudo. Mas que, na vida, ela podia ser impulsiva, podia tentar. Quando ele acabou de falar, chegou uma equipe profissional. O milionário tinha decidido ajudar. A forma gentil dele deixou ela tocada de novo. Todo mundo deu o máximo. Até o milionário colocou a mão na massa. Ele parafusando era um charme. Ela ficou olhando, completamente encantada. Depois de uma noite inteira trabalhando, os dois acabaram dormindo abraçados. O milionário olhou para o rosto calmo dela e o coração começou a bater sem controle. Mas como era um milionário poderoso, não podia deixar ninguém perceber. Quando o assistente perguntou por que ele estava estranho, ele disse que era só o relógio, e quando ninguém olhou, ele jogou o relógio fora. Chegou a hora da avaliação. O artista finalmente apareceu. A aparência dele era comum, mas o jeito era cheio de presença. Mesmo com todo o esforço, ele reclamou de tudo. A luz, as cortinas que não eram de seda, a cor do abajur, e disse que não faria mais o show. A garota ficou com o rosto duro de vergonha. Ela disse para não deixarem ninguém impedir, porque se aquele artista saísse, ela ia atrás. Ela correu e ainda fechou o portão. O milionário parecia calmo, mas também não sabia o que ia acontecer. Depois de 20 minutos, ela voltou andando com confiança. Ela tinha convencido o artista. Ela disse para ele que, se recusasse por causa de um simples abajur, iria acabar destruindo o último desejo de uma fã doente, e que quando isso saísse na mídia, a reputação dele seria arruinada. O milionário teve que admitir, ela era incrível. Depois de tudo, o cliente fez uma festa para comemorar. Todo mundo foi para o bar relaxar. O milionário tocou uma música e ela ouviu completamente encantada. Os dois acabaram se abraçando sem perceber, mas a ex-namorada do milionário viu tudo. Mesmo casada, ela ainda não tinha superado ele. À noite, o milionário levou a garota para casa. Na porta, os dois ficaram relutantes na despedida. Ela lembrou que, pelo combinado, faltavam 10 dias para os dois se separarem. Era a chance perfeita para ele se declarar, mas ele
ficou quieto. A garota ficou visivelmente desapontada. Então Serkan entregou para ela uma palheta da guitarra, dizendo que ela podia guardar como lembrança quando eles se separassem. Eda segurou aquilo como se fosse o presente de um grande astro do rock. No dia seguinte, um milionário conquistou a garota à sua frente. A garota quase explodiu de emoção. Ele era incrivelmente bonito. No primeiro encontro, a vida conjugal já se formou na sua cabeça. Era o sabor da felicidade. Em todos os encontros, o homem mandava um carro de luxo buscá-la. Aquele rosto charmoso derretia a garota. O beijo deles a deixou completamente desnorteada. Ela levou o homem para a casa onde morava. Enquanto a garota foi servir o chá, ele fotografou documentos confidenciais. Ela ainda nem sabia que estava sendo enganada. O alvo dele era, na verdade, sua amiga Eda. Mas enquanto isso, Eda continuava ocupada arrumando a festa de aniversário para o milionário. Parecia que um problema vinha atrás do outro. No dia do aniversário do milionário, a ex apareceu e deu um grande abraço nele bem na frente dela. A garota ficou ali, paralisada de ciúme. Quanto mais ela se contivesse, mais a mulher se exibiu, falando como se fosse a dona da casa e mandando a garota preparar o jantar de aniversário para ela e o milionário. Surpreendentemente, a garota respondeu sem raiva, prometendo que tudo estaria perfeito. Na verdade, no dia anterior o milionário havia elogiado a ex pelo bom trabalho e mandado um arranjo de flores. A garota descobriu isso por acaso e ficou furiosa de ciúmes. No trabalho, ela passou a evitar o milionário e disse que cuidaria do jantar. Serkan ficou irritado. É meu aniversário, e você marca um jantar com a minha ex. A garota respondeu, se não quiser, pode cancelar. Os dois eram teimosos. Na hora do jantar, o milionário mal conseguiu comer. Todo o seu pensamento estava nela, não na ex. A amiga, sabendo da briga, telefonou para o milionário e contou onde Eda estava, pedindo para manter segredo. E o milionário, radiante, deixou a ex e foi ao encontro dela, num boteco simples. Ao sentar, ele a olhou com satisfação. A garota estranhou, o que faz vindo para um lugar assim. Mas Serkan pediu exatamente o mesmo prato que ela e elogiou o gosto do que ela gostava. O clima entre eles melhorou imediatamente. À noite, sentados nos degraus da rua, ela trouxe um bolinho de chocolate com vela e fez o milionário soprar. Ele pareceu tímido, mas soprou. Eles se olharam apaixonados. Ela lhe deu um presente simples, um pequeno globo terrestre. Não era caro, mas para aquele bilionário teve valor inestimável. Eles se beijaram e a garota ficou feliz pela primeira vez desde que se conheciam. Beijaram-se à luz do dia, sem segredos. Em casa, o coração dela derreteu. A cena se repetia na sua cabeça. Ele também permaneceu olhando o presente, apaixonado. Mas no dia seguinte eles já estavam brigando de novo. O carro antigo de segunda mão que ela estava economizando para comprar estragou. O milionário foi até ela, aparentando raiva, dizendo que o carro era perigoso. Na verdade, ele queria chamá-la para irem juntos ao trabalho todos os dias e que ela parasse de dirigir aquilo. Ela o acusou de interferir na vida dela. Brigaram e logo foram trabalhar. Durante uma reunião, o milionário recebeu uma ligação de um concorrente e aquela ligação destruiu o relacionamento dos dois. Um projeto de bilhões teve seus desenhos vazados. As patentes ainda não haviam sido requeridas e o concorrente já começava a produzir em massa. As caras de todos ficaram pálidas. Era o trabalho de um mês jogado fora e a tal pasta estava sob a guarda da garota. O mau hábito do milionário apareceu. Sem investigar, ele a acusou na frente de todo mundo. Além de você, ninguém mexeu naquela pasta. A garota ficou furiosa. Então está me acusando de ladra. A discussão escalou. Ele gritou e quebrou o celular em fúria. Colegas tentaram intervir, mas ele não deu chance. A garota, desiludida, foi embora sem dizer uma palavra, levando o celular. Ela jurou não voltar. Aquilo já era grande demais para consertar. Depois que ela saiu, o milionário ficou sem rumo. Qualquer falha no trabalho se tornava motivo para ele gritar com a equipe. Todos perceberam que o namoro estava em crise. Ele sequer ousava olhar para a flor que ela lhe dera. Quanto mais pensava nela, mais a evitava. À noite, ele se sentou sozinho nos mesmos degraus onde tinham memórias doces. Triste. Pouco depois, a garota apareceu. Aquele lugar lembrava os momentos felizes, mas o passado não voltaria. No dia seguinte, a garota foi até ele devolver o anel. Estava tão tempo no dedo que havia apertado e ficou difícil de tirar. Ele a segurou pela mão e, em vez de insistir que devolvesse, a empurrou a usar o anel por mais um tempo. As coisas que eu dou, normalmente não peço de volta. Use por enquanto. Daqui a alguns dias nosso contrato acaba, então você poderá fazer o que quiser. Ele falou tão convincentemente que ela ficou sem resposta. Todos os dias, ela tinha que fingir ser a noiva dele. Serkan ainda exigia que a mesma roupa não ficasse no corpo por mais de 2 horas, porque, quanto mais linda ela aparecia, mais ele ficava bem na fita.
Os dois achavam que era só atuação na frente dos outros, mas a coisa virou sentimento de verdade. Já estavam apaixonados até o talo, só que tiveram que se separar, porque o acordo de casal de mentirinha durava 2 meses. Logo chegou a hora da despedida. Ela agradeceu, dizendo que aquelas semanas tinham dado lembranças lindas. O milionário bobalhão não pegou a indireta e agradeceu por ela ter concluído a tarefa. Depois se abraçaram sem vontade de soltar. O que devia ser dito, ninguém falou. O que não precisava, não faltou. Mereciam ficar solteiros para sempre. No dia seguinte, ele soube que ela ia estudar fora e bateu o desespero. Sabendo que ela passaria na empresa para pedir demissão, mandou os funcionários fazerem de tudo para segurar a garota. Promoção, aumento, qualquer condição estava valendo. E se ela não aceitasse, que inventassem que ainda tinha projeto pendente. Essa doideira deixou o pessoal de boca aberta. Enquanto isso, ela já tinha chegado na empresa e se despedia das colegas. A amiga de óculos ficou tão sentida que chorou. Foi aí que a garota ouviu uma bomba. Na semana seguinte, o milionário iria a Londres para uma reunião e ainda por cima com a ex-namorada. Ela ficou pálida. A última esperança caiu por terra e foi direto arrumar as coisas. Quando ele viu a garota que gosta chegando, mandou os subordinados seguirem o plano. Só que nada funcionou. Eda ligou dizendo que toda a papelada para ir pro exterior já estava resolvida. Ela estava de bom humor. O milionário, mais apavorado ainda, saiu correndo atrás. Com a cabeça dura de sempre, em vez de pedir para ela ficar, ainda perguntou se antes de ir embora, ela não tinha nada para dizer. A garota ficou mais irritada. Ele ofereceu uma bolsa de estudos, ela recusou na hora, sabendo que era só uma tentativa de segurar. O orgulho dele não deixava ceder, falecer de aparência e sofrer à toa. Dessa vez, a garota ia mesmo embora, e o coração dele gelou de vez. Em casa, a cabeça dele só passava os momentos dos dois juntos. O dia inteiro foi tomado pela ansiedade. Acabou doente, com febre de 50 graus, quase desabando. Ainda bem que o assistente ligou pra garota, e naquela mesma noite, ela apareceu. Assim que chegou, deu um beijo na testa dele e explicou que era só pra ver se a febre estava alta. Ontem tinham brigado feio, hoje já tinha palavra doce. A garota levou um chá de gengibre, fez compressa com toalha pra baixar a temperatura. O milionário não tirava os olhos dela nem por um segundo, achando Eda linda. No fim, a garota leu uma história como se ninasse uma criança. Quando viu que ele dormiu, finalmente relaxou. Entre os dois, só faltava um eu te amo. Logo ela estaria de partida. Ele quis ver a garota mais uma vez, mas ela recusou, com medo de não aguentar a cena da despedida. Na porta de casa, ela se despediu da mãe adotiva e das amigas. Se abraçaram forte. Dentro do carro, a garota não conteve o choro, sem saber que ele estava vendo tudo. O milionário foi atrás do táxi, buzinando sem parar. Eda pediu pro motorista seguir. Para evitar perigo, o táxi acabou parando. O milionário pegou a mala dela e botou no próprio carro. A garota ficou brava, dizendo que ia perder o voo. Serkan falou que precisava dizer umas coisas, e se ela se atrasasse, colocaria um jato particular para levar. A garota quis saber por que ele não soltava a mão dela. Ele disse que não conseguia desistir. Eda retrucou que ele acabaria desistindo. Ele negou, já no limite, dizendo que estava exausto, que ela não saía da cabeça dele, que tomava cada pensamento e dominava a vida dele. Ela mandou ele ir embora, então. O milionário respondeu que não ia a lugar nenhum. Ela pediu um único motivo. Aí ele admitiu. Estava loucamente apaixonado por ela. Com medo de qualquer desvio de coração, queria ficar de mãos dadas com ela 24 horas por dia. Até batendo papo, o milionário encostava rosto com rosto, com receio de ela não ouvir o que dizia. Com a pressão carinhosa do milionário, a garota se derreteu de vez. Mesmo com a barba dele pinicando, ela aguentava e ia lá dar beijo. O milionário era guloso, um beijo não bastava. Assim que desciam do carro, ele já enfiava o rosto de novo. E ela também estava na mesma sintonia. Toda vez que a deixava em casa, ele ficava plantado na porta por umas 2 horas. Depois de meia vida, ele descobriu que namorar podia ser doce desse jeito. A ex-namorada do milionário, enfim, entendeu que não tinha mais chance. Vendeu as ações que tinha na empresa para um barbudo, que virou o segundo maior acionista. No primeiro dia, o cara já estava flertando no escritório e, para piorar, jogando charme justamente para cima da garota. O milionário sentiu a ameaça. Para fazer o barbudo desistir, começou a esfregar o romance na frente de todo mundo. Todo dia chegava pro trabalho de mãos dadas com ela. Ninguém entendia o que o chefe estava aprontando nesses 2 dias. Na hora do almoço, ainda chamava a garota na sala dele. Ela achou que Serkan tinha ficado meio grudento nesses dias. Para ficar com quem amava, a garota adiou o sonho de estudar fora e contou o namoro pras amigas. Quando souberam que era sério com o milionário, as meninas quase decolaram de tanta alegria. Um dia, Serkan ouviu a conversa do barbudo com a garota e descobriu que, em breve, ela ia para a Itália estudar. O barbudo comentou que a empresa dele também tinha base lá e disse que podia ajudar. A garota topou na hora. O milionário ficou muito irritado e pediu que ela mantivesse distância do barbudo. A garota respondeu que aquele cara era o ídolo dela, um dos melhores do país em paisagismo, justamente a área dela.
e que só queria aprender. Mesmo assim, o milionário continuou bem encucado, sem saber qual era a do barbudo. Com ciúme, ele perdeu a razão. No meio da noite, saiu sem dizer nada. A mudança pegou a garota de surpresa. Ela se perguntou por que ele estava tão estranho. Quis correr atrás para entender, mas ele pisou fundo e sumiu. Ela ligou o dia inteiro e Serkan não atendeu. No fim, foi até a mansão. Não dava para saber se alguém tinha preparado tudo antes, mas o quarto estava lindo. A garota, sem perceber, tirou o casaco e foi andando devagar até lá. Ao fundo, tocava uma música, com versos românticos, embalando o clima daquela noite. Os dois mal pregaram o olho. Ao amanhecer, tomaram café juntos. O milionário disse que estava disposto a acompanhá-la para a Itália, mesmo que o trabalho prendesse, daria um jeito de voar de um lado para o outro. Ela ficou emocionada e se jogou num abraço. Pelo visto, ter avião em casa deixa o namoro bem mais fácil. Parecia um amor firme, mas o destino aprontou. Numa conversa, a garota contou sua história. Os pais tinham falecido por causa de uma obra mal feita. Aquele projeto era responsabilidade do pai do milionário, que tinha repassado o serviço. E no fim, aconteceu uma tragédia. Não foi algo que o pai fez com as próprias mãos, mas a culpa o consumiu por meia vida. Depois de anos investigando, ele descobriu quem era a órfã, a namorada do próprio filho. A mãe do milionário levou um susto e achou que a garota tinha vindo se vingar. Sem saída, o velho contou a verdade sobre o passado. Ao saber de tudo, o milionário desabou por dentro. Se a garota descobrisse que a tristeza da família dela tinha ligação com o pai dele, não perdoaria. Aquele amor tão doce podia acabar ali. Serkan queria revelar a verdade do passado, porém a coragem não vinha, porque o amor que sentia era maior que qualquer palavra. A garota contou sobre a infância solitária e confessou que jamais perdoaria o responsável pela tragédia. O coração do milionário apertou de um jeito que quase faltou ar. Depois disso, Serkan não conseguiu dizer nada, e o futuro daquele amor começou a parecer incerto. Para ficar mais tempo com ela, o milionário deixou a empresa de lado e foi ao shopping, tentando encontrar Eda por acaso. A garota se iluminou ao vê-lo e correu para abraçá-lo, desejando que aquele momento nunca acabasse. Dessa vez, o presente dela foi simples, um robô de brinquedo, dizendo que ele era bobo igual. Serkan sorriu, mas o sorriso parecia mais triste do que alegre. A garota quis convidá-lo para ver um filme. O milionário disse que nunca tinha ido ao cinema. Eda perguntou, curiosa, como ele namorava antes. Serkan ficou em silêncio. Ela prometeu ensinar aos poucos. Chegando lá, descobriu que ele havia reservado a sala inteira. Encostou a cabeça no ombro dele, sem perceber que o coração do milionário estava pesado demais. Ao sair, Serkan parecia querer dizer algo. A garota olhou, cheia de esperança. Ele pensou que se aquele amor pudesse durar mais um minuto, adiaria o fim por mais um minuto. Em casa, passou a noite em tormento, deu um soco no vidro e nem sentiu a dor na mão. A dor interna era maior. No dia seguinte, no trabalho, Eda viu o ferimento no primeiro momento. Preocupada, perguntou. Serkan disse que foi apenas um acidente. Ela ficou desconfiada, sentindo que havia algo escondido. Para os outros, eram um casal perfeito, mas dentro do milionário, o relacionamento estava se desfazendo. Ninguém imaginava que uma reunião comum causaria o rompimento. O homem de barba, segundo o maior acionista, sempre colocava obstáculos entre os dois. Pediu um almoço igual para a garota, como se fossem um casal. Serkan se incomodou, e Eda ainda agradeceu, dizendo que era o prato preferido dela. Quando o homem de barba disse que queria ajudá-la em um projeto, Serkan entendeu imediatamente a intenção e recusou. A garota, insegura, pensou que suas habilidades não eram suficientes e aceitou a orientação. O milionário ficou constrangido diante de todos. Levantou e foi embora. A reação dele deixou a garota perdida. Ela correu atrás e os dois discutiram. Serkan, tomado pela culpa, perguntou por que ela era tão gentil com todos e por que se importava tanto com seus pais. Eda ficou ainda mais confusa. A própria bondade dela o esmagava. Talvez, pensou ele, o melhor fosse acabar logo. Para ela parecia apenas uma briga, nada tão grave. Mas naquela noite o milionário enviou um bilhete, marcando um encontro. Eda acreditou que seria uma surpresa carinhosa. Quando chegou, ele já estava esperando. Ela o abraçou, mas o olhar de Serkan estava cheio de tristeza. Ele disse que aquele era o lugar onde tudo começou, onde assinaram o acordo de noivado, e que queria que tudo terminasse ali também. A garota não acreditou, achou que fosse brincadeira. O milionário inventou desculpas, dizendo que o amor estava atrapalhando o trabalho, e que o trabalho era o mais importante. Ferida, Eda lembrou que abandonou os estudos por ele, que mentiu para a mãe adotiva, que confiou, e mesmo assim, ele queria ir embora. Pediu que confirmasse. Quando entendeu que era real, engoliu o choro, respirou fundo e respondeu apenas que estava tudo bem. Mesmo depois de ser deixada, Eda não se escondeu. No dia seguinte, foi trabalhar normalmente. Serkan
Serkan era o chefe. O milionário jamais imaginou que, se ontem a garota chorava sem parar, hoje apareceria firme. E além disso, a aliança de noivado continuava no dedo, à vista de todos. Confuso, o milionário perguntou por que ela ainda não havia se livrado do anel. Eda respondeu que aquele anel servia para lembrar que precisava tomar cuidado para nunca mais ser enganada por um homem ruim. A resposta fez sentido demais e deixou Serkan sem palavras. Mesmo separados, os dois continuavam presos um ao outro. Quando alguém tentava paquerar a garota, o milionário ficava tenso. No trabalho, Eda sempre acabava olhando para Serkan mais vezes do que queria admitir. O clima entre os dois era estranho. Carinho, dor e silêncio. Quem tentava se aproximar não conseguia entender. 18 anos antes, um prédio de um projeto da empresa havia desabado. Naquele acidente, os pais da garota perderam a vida. Serkan preferiu terminar tudo, porque não teve coragem de contar que sua família estava envolvida. Para o milionário, era melhor ser odiado à distância do que amado sob mentira. Eda lembrava do passado sem querer. Ontem ele prometia amor eterno. Hoje queria seguir sozinho. Mesmo assim, ela só ligava para o chefe por trabalho. Queria falar de outras coisas, mas não sabia como. Olhar a foto dele na parede, toda furada pelos dardos, ainda machucava. Em uma visita de campo da empresa, propuseram uma corrida de carros. Não sorteio. A garota caiu na mesma equipe que o milionário. Durante a corrida, todas as lembranças voltaram. A dor foi tão forte que Eda virou o carro em direção ao penhasco. Serkan se desesperou e pediu desculpas, repetindo sem parar. Só quando a garota disse que também sentia muito, o carro finalmente parou. Furiosa e confusa, Eda sentia que o coração de Serkan ainda batia por ela, mas o comportamento dele parecia gelado. Na volta, todos os funcionários se reuniram, menos a garota. Já era tarde, e o caminho era perigoso. Todos subiram a montanha para procurar. O milionário estava desesperado. Depois de muito tempo, encontraram Eda caída em um buraco, desmaiada. Felizmente não era grave. Quando ela acordou, o milionário percebeu algo estranho no jeito dela. As palavras de Eda deixaram Serkan sem reação. Ele não sabia se era confusão pela pancada ou alguma outra coisa. No caminho de volta, a garota olhou para o milionário com muita doçura, encostou a cabeça no ombro dele e falou com carinho. Serkan gostou daquela calma e desejou que o momento durasse para sempre. Mas logo a memória de Eda voltou, a cena do fim, a dor. Ela mandou que Serkan parasse o carro. Disse que não queria mais andar ao lado dele nunca mais. Discutiram o caminho inteiro até chegarem à casa na montanha. O milionário lembrou que já estava escuro e a cidade ficava longe. Pediu que ficassem ali por aquela noite. A garota não tinha escolha. Dentro da casa, cada móvel, cada canto, cada detalhe trazia lembranças. Ali estava guardado tudo que eles já foram e tudo que ainda sentiam, sem poder dizer. Com esse vestido simples, ela foi participar de um evento como modelo. Só porque olhou por um segundo a mais para um dos convidados, acabou sendo perseguida loucamente por um milionário. No mesmo dia, ele chegou a dar para ela um jato particular. Ele achava que ela ficaria muito feliz, mas, quando pediu ela em casamento, ela rejeitou sem dó. Para ele, se não pudesse ter o amor dela, toda aquela fortuna não valia nada. Nesse dia, o milionário bebeu até ficar totalmente bêbado. No meio da madrugada, ligou para ela. A garota ficou com medo dele fazer alguma besteira e foi correndo até a casa dele. Quando ele viu que ela realmente se importava, abriu um sorriso bobo, igual o de uma criança. Mas, assim que ela entrou na sala, viu outra mulher lá dentro. Essa cena deixou a garota com ciúmes. Ela pensou que ele tinha chamado ela só para ser vela. Quando percebeu que ela estava triste, o milionário expulsou a ex-namorada na hora, sem nem dar o dinheiro do táxi. A mulher saiu chorando tanto que até borrou a maquiagem. Ele tinha bebido demais e não parava de falar. Dizia que no coração dele, Eda sempre foi a mais importante, mas também dizia que tinha algo que ainda não podia contar. Esse segredo ele não tinha coragem de revelar. A garota achou que ele estava só falando bobagem e levou ele para o quarto, para descansar. O clima estava tão próximo, tão íntimo, mas parecia que tinha alguma coisa fora do lugar. Porque, quando amanheceu, eles brigaram de novo. O milionário voltou com o velho problema dele. Na noite anterior, ele estava cheio de amor e de manhã pediu para ela fingir que nada tinha acontecido. A garota, com aquele temperamento forte, não conseguia entender. Se os dois se amavam, por que ele sempre fugia? E foi aí que a ex-namorada, cheia de ciúmes, descobriu toda a verdade. Na noite anterior, enquanto ela surtava pela casa, ela encontrou um jornal antigo. Ali dizia que os pais da garota tinham falecido por causa de uma obra mal feita, e aquela obra tinha ligação direta com a família do milionário. Na manhã seguinte, ela foi correndo até a casa dele contar tudo, mas não percebeu que a garota estava chegando atrás e ouviu tudo. A garota ficou em choque. Há 18 anos, um prédio mal construído desabou e deixou ela órfã.
Será que aquilo tinha outro motivo? O milionário entendeu que não dava mais para esconder. Ele contou enfim o segredo guardado no coração. Aquele prédio era obra da empresa do pai dele. Os pais dela faleceram por causa daquela responsabilidade. E ele só descobriu isso recentemente. A garota não se aguentou. Nunca imaginou que o motivo de ter virado órfã estivesse ligado justamente ao homem que ela amava. De repente, tudo fez sentido, inclusive o motivo dele ter terminado com ela antes. Ela foi até a casa do pai dele e acusou ele de ser o culpado. A mãe do milionário nem teve coragem de entrar no meio. O pai se desculpou dizendo que, na época, o chefe da obra roubou material e ele não percebeu a tempo. Disse que só recentemente descobriu que ela era filha daquele casal. Ele ofereceu uma grande compensação em dinheiro, mas a garota rejeitou. Ao sair, o milionário tentou impedir. Ele pediu desculpas de verdade, mas ela disse que o maior erro dele não foi o passado, foi ter escondido a verdade. Se ele tivesse contado, ela teria enfrentado tudo ao lado dele. Mas agora, era tarde demais. A garota disse que nunca mais iria acreditar nele. Depois que ela foi embora, o milionário perdeu o controle. Decidiu cortar relações com o pai e sair de casa naquela mesma noite. Depois ainda foi atrás da ex-namorada e disse a coisa mais cruel possível, que nunca tinha amado ela e que nessa vida só amaria uma única pessoa, seu grande amor Eda, e que fora o trabalho, ela não deveria nunca mais aparecer diante dele. Desde então, tanto ele quanto a garota viveram só com a companhia da própria solidão. Mesmo com amigas tentando animar, ela sempre acabava lembrando dele sem querer. O milionário também não conseguia dormir sem pensar nela. Até que um dia, incentivada pelas amigas, ela apareceu na empresa dele de novo. Se era para amar, também era para cobrar. Ela entregou para ele um contrato cheio de regras absurdas. O milionário nem leu, só pegou e assinou. O milionário não esperava que ali dentro só tinha regras absurdas. A garota estipulou que os dois tinham que manter distância física. Ela até pegou uma régua e mediu. Se chegassem a menos de 1 metro, Serkan estaria violando o contrato. O milionário ficou sem saída. Já que tinha assinado, só podia aceitar. Mas ele só aguentou ficar 2 dias comportado. Depois já começou a quebrar as regras. Durante uma reunião, ele aproximou o rosto dele do dela de propósito. A garota percebeu e fez uma cara de nojo. O milionário fingiu que foi sem querer, mas aproveitou o momento para devolver o anel no bolso dela sem que ela percebesse. Para quebrar o orgulho dele, a garota exigiu que ele pedisse desculpa para um funcionário. O milionário, que sempre mandava em todo mundo, teve que se curvar. Mesmo morrendo de vergonha, ele pediu desculpas. O funcionário ficou até sem saber reagir, mas no final ainda consolou o chefe dizendo que tudo bem, era só falar mais baixo da próxima vez. A garota adorou ver o milionário totalmente na mão dela. Parecia até que eles estavam cada vez piores um com o outro. Mas com o jeito paciente dele, a raiva dela foi diminuindo aos poucos. Quando a garota percebeu que o anel estava de novo no bolso dela, ela até tentou parecer séria, mas o sorriso acabou escapando. E o maior problema entre os dois ainda era o passado, o falecimento dos pais dela. O milionário encontrou o empreiteiro responsável pela construção mal feita daquela época. A garota despejou toda a dor guardada por tantos anos. Esse homem chegou a cumprir 5 anos de prisão. Mesmo ele pedindo perdão, ela nunca seria capaz de perdoar alguém que fez ela virar órfã. Era tudo o que o milionário podia fazer para tentar reparar um pouco. Depois, Serkan viu ela chorando muito. Ele queria oferecer o ombro, mas ela achou que não era apropriado. Mais tarde, ele voltou para casa e ficou olhando as fotos dos dois. Nem sabia se aquele tempo feliz podia voltar. Nesse dia, a empresa organizou um baile. Todo mundo se arrumou. A garota caprichou mais que o normal. Quando ela apareceu, o milionário ficou completamente impressionado. Ele falou que ela era a mais bonita da noite. A garota fingiu que não ligou, mas mandou o milionário parar de encarar. No evento, várias mulheres passaram antes dela. A ex do milionário, sem graça, e ele nem deu atenção. Uma funcionária, aparência comum. A amiga, até bonitinha. Outra amiga loira, olhos claros, pernas longas, a segunda mais bonita do lugar. Mas quando a garota surgiu, todo mundo virou pano de fundo. O milionário ficou paralisado, até babando. Ela olhou para ele com um olhar que deixou o homem travado. Até a mãe dele percebeu que o filho estava sofrendo. Quando o baile acabou, o milionário não aguentou. Foi correndo chamar ela para comer algo juntos. A garota viu ele todo animado e não recusou. À noite, ele chegou no restaurante e escolheu uma mesa bem comprida, com mais de 1 metro de distância, para obedecer o contrato. Mas ele esperou e ela não chegou. A garota estava esperando em outro restaurante. A ex dele tinha trocado o endereço do encontro. Os dois ficaram esperando a noite toda, um em cada lugar. Ninguém ligou, ninguém mandou mensagem, porque os dois tinham tanto orgulho que nenhum aceitava ser o primeiro a ceder. Amavam
amavam demais, mas faziam de tudo para esconder. Até eu fico cansado por eles. O milionário fez algo impensável, mas embora tivesse dinheiro de sobra, sua inteligência emocional era quase inexistente. Pouco tempo depois, uma nova funcionária apareceu na empresa. Uma mulher de aparência forte, que mesmo no calor do verão, vestia roupas pesadas, transmitindo uma presença marcante. A garota logo sentiu-se ameaçada. A entrevista da nova colega durou apenas alguns minutos, mas o milionário a contratou sem pensar duas vezes. Incomodada, a garota lançou um olhar que deixava claro: aquela mulher deveria se comportar. Naquela mesma noite, a nova funcionária foi até a casa do patrão, fingindo querer conversar sobre trabalho. Mas a intenção era outra: passar a noite com ele. O milionário ingênuo não percebeu o perigo. Por sorte, a garota também apareceu, levando um balde de pipoca para assistir a um filme com Serkan. Ao entrar na sala, ficou chocada com o que viu. O milionário parecia feliz, sem entender o motivo de sua raiva. Só quando percebeu sua expressão é que caiu em si. A visitante, percebendo que seus planos não dariam certo, deixou o local, mas propositalmente jogou um brinco no sofá e elogiou o café que ele havia preparado. Isso deixou a garota ainda mais irritada. Para ela, era óbvio que aquela mulher estava tentando conquistá-lo, mas o milionário insistia que tinham falado apenas de trabalho. Quando a garota encontrou o brinco, sentiu que tinha uma prova. Ele, porém, achava que era apenas um esquecimento qualquer. A nova funcionária realmente sabia jogar e com truques bem antigos. Mesmo depois do término, a garota continuava de olho no milionário. Quando via a mulher de cabelos cacheados se aproximando demais, fazia questão de alertá-lo para não preparar mais café para ela. Já a colega, com medo de os dois reatarem, usava de pequenas manipulações. Depois de terminar uma tarefa, pediu uma foto com o patrão de lembrança, mas logo postou a imagem nas redes sociais. Ao ver a publicação, a garota reagiu com desprezo. E aquilo ainda não era o fim. Em outro dia, quando ninguém estava olhando, a nova funcionária quebrou de propósito o salto do próprio sapato, fingindo ter se machucado. O milionário, preocupado, a ajudou carinhosamente, exatamente como a garota previa. A amiga dela achava que a encenação era péssima, mas a garota sabia que, com a ingenuidade do milionário, ele cairia direitinho. E foi o que aconteceu. A amiga então se ofereceu para levar a acidentada ao hospital, mas assim que saíram, a mulher voltou a andar normalmente, dizendo que podia ir embora sozinha. Aproveitando a chance de ficarem a sós, a garota resolveu ensinar uma lição ao milionário. Explicou que aquela mulher o enganava repetidamente, mas ele parecia tranquilo. Até a puxou para perto com um olhar intenso. A garota ficou sem jeito, sem saber o que dizer, até que ele começou a relembrar com emoção os momentos que viveram juntos, afirmando que ainda podia sentir o amor dela. A garota, desconfortável, disse que ele precisava procurar um psicólogo. Alguns dias depois, os dois combinaram de almoçar juntos. O restaurante ficava no 25º andar, mas a garota tinha pavor de lugares fechados e não queria subir de elevador. O milionário, querendo ajudá-la a enfrentar o medo, puxou-a para dentro. Ela entrou apavorada, e ele, para distraí-la, apertou todos os botões do painel, dizendo que poderiam sair a qualquer momento se ela quisesse. Mandou que ela o olhasse nos olhos, e mesmo com o medo, ela se manteve firme até o fim. Quando chegaram ao último andar, ele a beijou. Foi o reencontro de um amor que parecia perdido. Naquele mesmo dia, a empresa fechou um grande contrato, e todos estavam empolgados. Os funcionários foram receber o novo cliente pessoalmente, e o milionário também aguardava, cheio de expectativa. Quando a visitante chegou, uma senhora de olhar penetrante fixou os olhos na garota e a chamou de meu bebê. Para surpresa de todos, aquela mulher era a avó de Eda, e naquele instante, todos descobriram que a garota, na verdade, também era herdeira de uma família milionária. A avó que a criou na infância voltou, e dessa vez, como sua nova chefe. A garota ficou em choque. Avisou o milionário, aflita, dizendo que a senhora provavelmente havia vindo se vingar. E ela estava certa. A avó comprou 45% das ações da empresa e mandou fazer uma cadeira de rainha, que colocava no meio das reuniões para mostrar quem mandava. A garota tentou várias vezes alertar o namorado para o perigo, mas ele não se preocupava. Se o amor é verdadeiro, não há nada com o que se preocupar. Até que, numa festa de fim de ano, ele lhe deu um presente romântico, uma pulseira, e por alguns instantes, tudo parecia perfeito. Então a polícia apareceu, dizendo que o milionário estava sendo acusado de fraude fiscal, e ele foi preso na hora. Horas antes, estavam celebrando o amor. Agora, os dois separados por grades. A garota sabia quem estava por trás daquilo. Correu para confrontá-la, mas a senhora não negou nada. Disse que o milionário era o responsável indireto pelo acidente do pai da garota, e que tinha provas o suficiente para destruí-lo, mas a garota não concordava. Para ela, a avó também carregava a culpa. Anos atrás, havia proibido o casamento dos pais dela, e por isso eles fugiram de casa, compraram uma casa barata e mal construída, que acabou desabando e tirando
complicando suas vidas. Desde então, neta e avó romperam qualquer laço. Agora, a idosa queria separá-los de qualquer jeito. Ameaçou, se ela não terminasse com o milionário, acabaria com a vida dele. Para protegê-lo, a garota aceitou. Dias depois, o milionário foi libertado e correu até a casa dela. Mas quem o recebeu foi a tia, que o expulsou dizendo para nunca mais voltar. Confuso, ele descobriu no trabalho que a garota agora o evitava o tempo todo. Ela não queria, mas precisava manter distância. À noite, sozinha, chorava olhando para a pulseira. O milionário, por sua vez, mergulhou na tristeza. Até que uma nova ameaça apareceu. A avó trouxe à empresa um novo investidor, um magnata do petróleo do Oriente Médio, um dos 10 homens mais ricos do mundo. Assim que viu a garota, o alemão ficou hipnotizado por sua beleza. Durante a reunião, anunciou que queria construir uma mansão de 100 mil metros quadrados e exigiu que ela fosse a arquiteta principal do projeto. O olhar insistente do estrangeiro deixou o milionário furioso, mas a avó, sorridente, incentivava a aproximação. Ele tentou marcar um chá da tarde com a garota para conversar sobre o relacionamento, mas ela foi obrigada a acompanhar o investidor numa visita ao terreno do projeto. Durante o passeio, o homem contou que a mansão seria em homenagem à mãe falecida. A história comoveu a garota, que baixou a guarda. O magnata aproveitou e colocou o casaco sobre os ombros dela. A garota ficou sem jeito, mas não recusou. Quando voltou para casa, a avó insistiu que apenas o magnata era digno dela e relembrou a promessa que a garota havia feito de se afastar de Serkan. Confusa, ela fez o que nunca quis. Procurou o amado para terminar de vez. Disse que a família era contra, que a dor pelo falecimento dos pais ainda era grande, que nada mais fazia sentido. O milionário, com os olhos vermelhos, respondeu apenas: se o amor é verdadeiro, isso basta. Mas ela manteve a decisão. Achava que o protegia, mas na verdade, o destruía por dentro. O milionário nunca se sentiu tão vazio. Passava em frente à casa dela e, vendo tudo escuro, imaginava que ela estava com o magnata. No trabalho, quando a via de longe com as amigas, fingia não notar. A frieza dele a deixava nervosa. Tentando se reaproximar, ela subiu 50 andares de escada para entregar pessoalmente uns documentos, mas foi recebida com indiferença. Saiu magoada, sentindo que ele estava se afastando de vez. Certo dia, o milionário foi almoçar com uma colega. Coincidentemente, a avó, a garota e o magnata também foram ao mesmo restaurante. Nenhum dos dois conseguia disfarçar o ciúme. O magnata deu um presente à garota e ela fingiu adorar. É minha cor favorita, disse. O milionário ficou verde de raiva. Em resposta, pediu para a colega medir sua temperatura, fingindo estar com febre, uma cena que quase fez a garota explodir. Quando começou a tocar música, o magnata a convidou para dançar. Ela hesitou por um instante, olhou o milionário e aceitou. Dançaram juntos no centro do salão, enquanto ele assistia, sem conseguir esconder o sofrimento. No dia seguinte, o magnata foi até a empresa e provocou o milionário, dizendo que a garota merecia alguém melhor. O milionário respondeu friamente: então é melhor desistir do negócio, porque ela não está à venda. Por azar, a garota ouviu apenas essa última parte e achou que ele estava humilhando o magnata. O olhar de decepção dela o atingiu como uma faca. Tomado pela raiva, ele chutou uma cadeira e saiu furioso. Naquela noite, sem rumo, abasteceu seu jato particular e decidiu partir para Londres, dizendo a si mesmo que precisava fugir, nem que fosse apenas para tentar escapar da própria dor. Mas para surpresa dele, ela apareceu com 2 alianças. O milionário jamais imaginou que a garota que ele tanto amava apareceria ali, de repente, pedindo sua mão em casamento. O homem, que momentos antes estava cabisbaixo, ficou paralisado de alegria. O sorriso tomou conta do seu rosto, mas a emoção foi tanta que ele chegou a esquecer de responder. Só quando ela repetiu o pedido é que Serkan conseguiu reagir. Depois de uma declaração comovente, a garota pegou o anel que simbolizava o amor dos dois, e ele, com as mãos trêmulas, colocou novamente o anel em seu dedo. Mas dessa vez era diferente. Agora eles iam realmente se casar. Após tantas separações e desencontros, depois de enfrentarem o mundo por amor, decidiram que nada mais os afastaria. Nem a família, nem o passado. Eles começaram a planejar a lua de mel, e assim que voltaram à empresa, contaram a novidade à avó dela, a mesma que sempre tentou separá-los. Mas dessa vez, o milionário não se abalou. Mesmo que me coloque na prisão ou tire minha empresa, eu não ligo. Vou me casar com sua neta. A senhora não respondeu, mas o silêncio dela já dizia tudo. Ela havia cedido. Quando os colegas de trabalho souberam, o escritório virou uma festa. Todos acompanharam de perto as idas e vindas daquele casal impossível. E agora, finalmente, eles venceram. Até as famílias, antes inimigas, se viram obrigadas a apertar as mãos e aceitar a união. Naquela noite, parentes e amigos se reuniram para discutir os detalhes do casamento. No começo, o clima era estranho, mas logo a alegria tomou conta. Sob o olhar da avó, a mulher foi entregue ao homem que amava, e todas as mágoas do passado se desfizeram como fumaça. Nos dias seguintes, enquanto preparavam a cerimônia, os dois viviam cercados de amigos, risadas e planos para o futuro. A mãe do milionário e as amigas ajudaram a noiva a escolher o vestido, mas foi
foi impossível decidir, tudo ficava lindo nela. Já o noivo, exigente demais, não achou nenhum terno à altura e mandou fazer um sob medida. Na véspera do casamento, a noiva foi relaxar no spa com as amigas. Até a sogra se juntou, e o que era para ser um banho tranquilo, virou uma festa cheia de risadas e dança. Logo o grande dia chegou. A decoração estava impecável, e a noiva deslumbrante. Durante os preparativos, a tia entregou a ela um colar deixado pela mãe. Se ela estivesse aqui, ficaria orgulhosa de ver você usando isso hoje. A mãe do noivo também ofereceu um presente, um anel de diamante enorme, uma verdadeira herança de família. Com lágrimas nos olhos, a noiva agradeceu. O que antes era uma brincadeira do destino, agora era um amor verdadeiro. Mas então, o assistente entrou apressado com uma carta. Era da avó. Ela não foi ao casamento. Ainda não havia superado o passado, mas como sinal de aceitação, transferiu 45% das ações da empresa para a neta. Ela ficou em choque. Agora, como sócia majoritária, estaria lado a lado com o marido em tudo. A felicidade era tanta que ninguém imaginava o que viria. Pouco antes da cerimônia, uma amiga recebeu uma ligação. O avião do milionário havia caído. A noiva recusava-se a acreditar, até ver a notícia confirmada na televisão. O salão se transformou em um mar de gritos e desespero. Na mesma hora, ela desmaiou, mas o destino ainda tinha outro plano. Embora o avião tivesse despencado, ele sobreviveu sem um arranhão, nem mesmo um fio de cabelo havia se perdido. A garota herdou uma fortuna de 100 bilhões, mas não sentiu alegria. Todos os dias, sonhava que o marido ainda estava vivo. O que ela não esperava era que, depois de 2 meses desaparecido, o milionário realmente voltaria vivo. A garota chorou de alegria e falou sem parar sobre a saudade que sentiu, mas o milionário estava confuso. Ele não reconheceu a noiva e ainda disse que já tinha namorada. Ao ouvir isso, a garota ficou muito chocada e deu um tapa nele. Descobriu-se que a cabeça dele tinha sido prensada pela porta do avião e ele perdeu um ano inteiro de memória. Justamente esse ano apagou a garota da lembrança. Ele só lembrava que a ex-namorada era a noiva dele. Ao saber da verdade, a garota ficou com tanta raiva que quase passou mal. Ela juntou muitas provas para mostrar ao milionário que ela era a pessoa que ele mais amava. Porém, com a provocação da ex, o milionário continuou achando que aquele noivado tinha sido falso. Serkan não sabia que o noivado de mentira tinha virado amor de verdade. Além de não reconhecer o relacionamento, ele acusou a garota de ficar atrás dele. Desanimada, ela pensou em desistir desse homem sem coração. Mas ao ver o bobo grudado o tempo todo na ex, não aguentou mais. Para ajudar a recuperar a memória, a garota pegou de novo aquelas algemas conhecidas e prendeu o milionário. A cena do primeiro encontro dos dois não trouxe de volta nenhuma lembrança. E o jeito dele ainda deixou a ex irritada. A garota, de propósito, mostrou para a outra que aquele homem era do gosto dela e que ninguém tiraria. Eles ficaram juntos do começo ao fim do dia e contaram ao milionário muitas coisas do passado. Mesmo assim, ele não recuperou nada da memória. Até a declaração sincera da garota foi rejeitada por ele sem piedade. Eda levou mais um golpe e desta vez não queria mais falar com ele. Quando foi à casa dele para arrumar suas coisas, descobriu que suas roupas já estavam até embaladas. Ele foi mesmo sem coração. Assim que o milionário chegou em casa, a garota reclamou e xingou, dizendo que ele não tinha consciência e não tinha palavra. Ele respondeu à altura e disse que ela não tinha vergonha. A garota dizia que não ligava, mas por dentro não era assim. Ao ver ele cheio de carinho com a ex, a garota decidiu dar um choque nele. Aproveitou um descuido e deu um beijo. Pareceu funcionar um pouco. O olhar dele ficou parecido com o de antes. Eda ficou cheia de esperança de que ele lembrasse aquele amor forte dos dois. Mas o milionário disse que sentia muito, caminhou até a ex e anunciou em público uma notícia importante. Ele se casaria em breve, e a noiva seria a ex. A garota quase desabou, mas conseguiu se manter firme na hora. No dia seguinte, o milionário, na frente dela, escolheu alianças no escritório. A garota não mostrou raiva, e ainda disse que ajudaria os dois a escolher um par bonito. A ex do milionário estava muito confiante e pelas costas provocou a garota, dizendo que ela aceitasse a realidade. Eda pediu que a ex não se exibisse tanto, porque quando o milionário recuperasse a memória, a pessoa machucada seria a própria ex. Para fazer o milionário lembrar do passado, a garota tentou tudo o que conseguiu pensar. Em uma confraternização da empresa, ela vestiu o mesmo vestido amarelo do noivado. O milionário reagiu. Na cabeça dele apareceram pedaços das lembranças daquela época e o peito doeu. Mas as imagens duraram só um instante. O esforço da garota, de novo, não deu resultado. A ex, para provocar, exibiu de propósito o anel de noivado na mão. Isso incomodou a garota, que decidiu aplicar um outro choque no milionário. Ela chamou um colega para ajudar, e o colega topou na hora. Em seguida, a garota anunciou em voz alta que se casaria com um homem barbudo bem
inconveniente. O milionário soube que a mulher que amava ia se casar e não ficou com ciúmes. Parecia não ligar. A garota tentou de tudo. Arranjou alguém para fingir casamento e leu uma carta de amor falando que aquele homem era gentil e cuidadoso. Achou que o milionário iria desabar na hora e lembrar de tudo, mas o jeito impaciente dele fez a garota achar que ele estava só com expressão triste. Ela decidiu ir além. Conversou com as amigas e resolveu organizar logo um casamento para ele ver, e enviou os convites. A amiga dela, com muita pena, procurou o milionário naquela noite e contou que a garota se casaria com alguém que não amava, por causa dele. Ao saber disso, o milionário passou a noite inquieto. Viu que ela tinha feito muitas loucuras por ele e começou a suspeitar que o amor dos dois podia ser real. Ele foi encontrá-la naquela mesma noite e, assim que se viram, deu um beijo nela. A garota ficou muito feliz, achando que o amor perdido tinha voltado. O milionário explicou que só queria testar se a memória voltava. A garota ficou com muita raiva e deu um tapa nele. Decepcionada de novo, decidiu realizar o casamento de imediato. No dia seguinte, ela vestiu o vestido de noiva e foi para a empresa, para mostrar antes ao homem que a magoou. Ela estava muito bonita, a ponto de deixar o bobo ainda mais distraído. Ele elogiou a beleza dela e logo depois fingiu indiferença. Ao sair, quase não ficou firme de pé. A cabeça dele podia ter esquecido, mas a dor no coração continuava. Logo chegaria o dia do casamento com o homem de barba. Ninguém apostava nessa união, mas os convidados compareceram. Só a noiva e o noivo sabiam que tudo era encenação. O milionário soube que a garota se casaria naquele dia e foi sozinho a um bar. Não sabia o que estava sentindo. Parecia que perderia o mundo inteiro. O melhor amigo aconselhou a ir impedir a cerimônia. Ele teimou e pensou que, se a garota o amasse, não se casaria com outra pessoa. Quando tudo parecia decidido, um rapaz impulsivo que passava por ali esbarrou no milionário e exigiu um pedido de desculpas. De mau humor, Serkan começou uma briga. No meio da confusão, o rapaz acertou um soco. As cenas esquecidas e cada momento vivido pelos dois voltaram à mente como uma onda. Ele chamou o amigo em voz alta. O amigo segurou o milionário pelos ombros e disse ao rapaz que, se acertasse mais um soco, pagaria 2 milhões, pedindo que não tivesse pena. Enquanto isso, a cerimônia já tinha começado. Quando chegou a vez da noiva responder se aceitava, o milionário ainda não tinha aparecido. Preso no trânsito, ele correu o caminho inteiro e invadiu o local do casamento. No último instante, conseguiu chegar, chamando o nome de Eda muitas e muitas vezes. Essa garota estava prestes a se mudar, mas seu namorado se recusava a deixá-la partir. Quando ela finalmente embarcou no avião, o milionário correu para tentar impedi-la, mas chegou tarde demais. Ao ver o avião decolar, Serkan desabou, sem forças para suportar a dor, e acabou desmaiando. O destino quis que a garota visse tudo de longe. Aquela cena partiu seu coração. Eram duas pessoas que se amavam de verdade, mas que o destino parecia querer separar. Tomada pela emoção, Eda desistiu da viagem e voltou. Ficou ao lado dele no hospital, cuidando, tentando recuperar o tempo perdido. Mas o maior obstáculo entre os dois era a notícia de que a ex-namorada do milionário estava grávida. Diante disso, a garota decidiu se afastar. Serkan, porém, insistia. Disse que assumiria a responsabilidade pela criança, mas que jamais abriria mão dela. O acaso, no entanto, mudou tudo. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, ela encontrou por coincidência a ex do milionário e, escondida atrás da porta, ouviu uma conversa que revelava um segredo chocante. O bebê que ela esperava não era dele. A garota ficou em choque, tomada pela raiva. Sentiu-se enganada, usada. Imediatamente chamou a mulher para o quarto e exigiu explicações. A ex, sem saída, confessou toda a farsa. A mentira caiu por terra, e com ela o obstáculo que separava os dois. O amor entre eles voltou com força. O casal, que horas antes pensava em se separar, agora não conseguia mais desgrudar. Colegas de trabalho e familiares ficaram emocionados ao saber que estavam juntos de novo. Alguns até choraram de alegria. Para celebrar, o milionário prometeu levá-la a um jantar especial, mas em vez de um restaurante luxuoso, ele a levou para comer na beira da rua. A garota ficou comovida. Aquele homem exigente e sofisticado havia mudado seus hábitos por ela. Enquanto comiam, um músico começou a tocar violino, e o vendedor de bolinhos do outro lado da rua puxou um violão. Então ela percebeu. Tudo aquilo havia sido planejado por ele. A cena era linda. O milionário a abraçou pela cintura, os sons da cidade se misturavam à música, e até uma sirene distante de bombeiros parecia completar o clima romântico. A garota sorria como nunca, o cabelo cobrindo o rosto enquanto ele a puxava e a beijava, sem se importar com os olhares ao redor. De volta para casa, a paixão explodiu. Era como se não pudessem mais se separar, e nem quisessem. O milionário, sempre tão contido, estava irreconhecível, e Eda, pela primeira vez, foi quem tomou a iniciativa. Mas como dizem, quem exibe demais o amor, sofre cedo demais. Pouco tempo depois, os exames do hospital chegaram e o resultado foi devastador. O milionário tinha um tumor no cérebro, em uma área impossível de operar.
O médico explicou que a situação era grave e que ninguém sabia quanto tempo de vida lhe restava. Desesperado, ele perdeu o brilho nos olhos. A garota percebia que havia algo errado, mas ele escondia a verdade, forçando sorrisos para não preocupá-la. Decidido a aproveitar cada instante ao lado dela, Serkan comprou uma motocicleta e começou a viver de um jeito diferente. Juntos, foram ver o pôr do sol, falaram sobre a vida, sobre sonhos, sobre amor. Ele até comprou um trailer para que pudessem viajar sem destino. Disse que queria percorrer o mundo ao lado dela por um ano inteiro. A garota riu, achando que ele estava brincando. Você se cansa em 2 dias, no máximo. Mas o olhar dele era sério e cheio de sinceridade. Sem mais esperar, eles partiram. Levaram o cachorro, cozinharam café à beira-mar, escreveram a história de amor deles em um papel e colocaram dentro de uma garrafa, lançando-o ao oceano. A esperança deles era simples, mas eterna. Que aquele amor nascido entre partidas e reencontros, lágrimas e sorrisos, jamais fosse esquecido e que suas lembranças navegassem para sempre, levadas pelas ondas do tempo.